Olá, povo de Deus, sábado, 8 de fevereiro de 2025, quarta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 13, de 15 a 17, 20 a 21. E Marcos 6, de 30 a 34. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria, não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazerdes a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nos últimos versículos omitidos pelo nosso texto litúrgico de hoje, o autor diz: eu vos recomendo, irmãos, que suporteis minha exortação, para isso vos escrevi. De fato, o texto todo é uma grande exortação, uma homilia, um sermão pedagógico parenético. E hoje temos uma mistura de catequese com a exortação e oração. Mas o centro unificador destes versículos é o mistério pascal de Cristo, o grande pastor das ovelhas. É ele o Messias esperado que, pelo seu sangue, se tornou mediador de uma aliança eterna de vida e de paz entre nós e Deus. É desta realidade que brota a novidade fundamental do culto cristão de que trata a carta. A exortação segue o mesmo espírito dos primeiros versículos deste último capítulo lidos ontem. As recomendações para que se mantenham em comunhão é uma constante nas comunidades primitivas. Havia sempre o receio de divisões entre eles, aptidão para o bem, buscar a prática das boas obras, vão dirigidas na perspectiva de que assim estarão cumprindo a vontade de Deus. E até os últimos versículos revelam o grande foco do texto aos Hebreus: a centralidade e supremacia de Jesus em tudo o que deve ser feito, para que ele seja louvado por todo sempre. Marcos 6, de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Esse sentimento de Jesus só é possível em quem tem empatia com a situação do povo. Vivemos um momento de tamanha insensibilidade com o sofrimento alheio que sentir compaixão parece estar se tornando algo raro na nossa convivência. E sentir compaixão pela situação dos outros
é o primeiro passo para um bom julgamento e uma boa prática. Sem empatia não há sede de justiça, e sem essa não há caminho de reconciliação e de busca de paz. E vejam que a multidão que vem atrás de Jesus e seus discípulos os encontra exatamente num momento de descanso recomendado por Jesus. Quando os discípulos chegam até Jesus e começam a contar-lhe tudo o que tinha feito e ensinado, podia ter se transformado num momento de ufanismo e vanglória. Jesus não deixa que isso aconteça e recomenda que se afastem para um lugar deserto. Ora, seria um momento de revisão da missão, mas a multidão os antecipa e comove Jesus por causa da situação de penúria em que está metida. E ao invés do repouso, Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. Mas na travessia, Jesus e os discípulos no barco refazem a verdadeira comunidade, fonte privilegiada para o reabastecimento das forças para a missão. Saber alternar ação e contemplação é uma prática altamente recomendada na vida cristã. É preciso saber parar quando o dia a dia nos sufoca. É pena que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, pois a vida é como uma roda viva que não dá trégua. Na sociedade que vivemos, um lazer custa caro, mas o povo dá o seu jeito de buscar descontrações mais baratas, nem sempre as mais indicadas. É triste saber que muitas vezes trabalhadoras vendem suas férias para ter um dinheirinho extra, ou as aproveitam para fazer bicos. Assim, o ideal da alternância entre ação e contemplação acaba sendo privilégio de alguns. Quando Jesus pensou em descansar, percebeu que a carência da multidão não lhe permitia. O seu descanso era fazer o bem a qualquer momento para quem se apresentava com suas necessidades. E a multidão saiu correndo de todas as cidades, correndo a pé, para conseguir de Jesus uma resposta para suas diversas demandas na vida. O ócio é visto por muitos como desprezo ao trabalho, sobretudo numa sociedade de meritocracia. Mas as conquistas dos trabalhadores, em vista a alguns momentos de lazer e gozo na vida, devem ser mantidas, ainda que para isso muitos tenham que se sacrificar lutando. É preciso desenvolver o sentimento de empatia com os mais carentes, para que a mesma compaixão que moveu Jesus nos mova também nos dias de hoje. Um beijo no seu coração.